Amém, irmãos? Graças e paz. Oh, meu Deus, amém. Que isso. Retorno aí, né? Desse feriadão. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus é bom em todo tempo. Quero convidar você a fechar os seus olhos. A pastora fazer a sua oração. Vamos nos apresentar. Que hoje não seja só um estudo da palavra de Deus, mas seja também um tempo de crescimento, um tempo onde nós, como filhos, possamos absorver o que o nosso Pai tem projetado para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor Jesus, pela oportunidade que nós temos, Senhor Jesus, de Te servir, ó Pai. Obrigada porque nós temos a oportunidade de sermos escolhidos por Ti, ó Pai, de fazer parte da Tua igreja, Senhor. Somos Teus filhos, ó Pai, e nós não temos, ó Deus, como agradecer tão grande amor pelas nossas vidas. E por isso hoje, Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor Jesus, no Teu templo, ó Pai, para aprender mais de Ti, para buscar ao Teu santo nome, para render honras e glórias ao único que é digno da nossa adoração, do nosso louvor, Senhor. Espírito Santo de Deus, que seja um tempo, ó Deus, onde estejamos, ó Pai, aprendendo mais e mais de Ti, Senhor Jesus, para que nós não venhamos, ó Pai, pecar contra Ti, te desobedecer, ó Deus, mas que este momento de instrução, ó Pai, seja aproveitado o máximo, Senhor Jesus, por cada um de nós aqui presentes e os que estão online, ó Deus. Então eu te peço, Senhor, abra o nosso entendimento neste momento, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos dê clareza, ó Pai, para entender aquilo que o Senhor tem para falar para as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, venhamos aplicá-la, Senhor Jesus, no nosso dia a dia, ó Pai, levar para dentro de casa, Senhor Jesus, instruir, Senhor Jesus, os nossos familiares, ó Pai, para que todos estejam na mesma visão, ó Deus, no mesmo propósito, ó Pai, e adorando, Senhor Jesus, a um único Deus, ó Pai. Então, Espírito Santo, derrama no Teu ungido, Senhor, uma unção especial. Espírito Santo, que ele seja um instrumento, ó Pai, a conduzir, Senhor, Tua palavra, Senhor, a palavra que é viva e eficaz, ó Pai, e que venha de encontro às nossas necessidades, que venha de encontro, Senhor Jesus, ao nosso coração, ó Pai, e que venha nos confrontar, ó Deus, para que tudo aquilo que não esteja alinhado com o Teu Espírito, seja alinhado em nossas vidas, para a glorificação do Teu santo nome. E nós te agradecemos e te pedimos, abençoa-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Tome seu assento. E assim nós iniciamos. Vou pedir para você que está aí, está aqui e está conectado, você compartilhe, né, com alguém. Aliás, tem aviso para... Tem aviso? Vem avisa aqui, por favor, me abençoa, por gentileza. Chega um momento da nossa jornada, sabe, Samuelzinho, que a cabeça é muita coisa para guardar, né? Queridos, ele falou que chega um momento da vida que ele precisa ser abençoado, né? Mas eu acho que eu não estou muito diferente dele, não, assim, esquecendo as coisas. Eu estou andando até com agenda, né, para escrever, porque esqueço até de pagar o que tem que pagar. Mas, enfim, queridos, nossa vida está, graças a Deus, voltando ao normal, a nossa rotina como igreja, como programação da Nova Jerusalém Taquara. Todos descansaram? É hora de retornar, porque o guarda de Israel não descansa, ele não dorme. E o exército do Senhor precisa continuar avante na obra de Deus. Então, nós teremos o nosso Papo em Família. Ele inicialmente estava programado para sábado, mas tivemos um imprevisto e ele será na sexta-feira à noite. Então, acompanhe as nossas programações
no Instagram, na página do Facebook, nos grupos da nossa igreja, que nós estaremos divulgando o horário do nosso Papo em Família do mês de fevereiro. E como nós falamos, a nossa programação volta ao normal. Domingo agora, nossa escola bíblica ela retorna para as 16 horas presencial, sem transmissão online. Domingo agora foi aberta uma exceção, quem não pôde vir, esteve viajando, pôde nos acompanhar online, mas domingo agora, todos aqui às 16 horas para a Escola Bíblica Dominical, um pequeno intervalo após a EBD, e aí a gente inicia o nosso culto de celebração ao nome do Senhor. Culto de Santa Ceia, que não foi realizado domingo passado, vai ser realizado neste domingo. Então, quem não pôde estar presente, venha estar conosco para ceiar com o nosso Pai, porque Ele já está preparando desde agora uma mesa especial, um banquete especial para cada um de nós. Então, venha participar da Santa Ceia do Senhor, para que nós, como irmãos em Cristo Jesus, possamos todos estar em comunhão com o nosso Pai. Amém? Amém, queridos. Então, dados os avisos, né? Gostaria que você, hoje nós vamos falar de um assunto muito, não vou falar polêmico não, porque eu não gosto de polemizar as coisas, eu não curto, eu acho muito interessante quem gosta de debate, mas parece que debate não tem um final, nunca vai ter um final, né? Mas o que eu quero falar para você hoje é sobre algo que Deus começou a falar conosco no nosso devocional hoje na parte da manhã. Sabe aquela música muito conhecida que se tornou um carro-chefe do povo evangélico? Deus de aliança, Deus de promessa. Aí vai dizer o quê? Deus que não é homem pra mentir. Aí vem, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E o que é esse tudo? Tudo pode passar. Fala para o seu irmão, fala para ele, inclusive o tempo. Sabe, queridos, se a gente gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. É fácil desligar, né? Não, está ligado. Faz o teste, desliga, vamos ver. O ar está ligado. Está fresquinho para os irmãos? Está fresquinho, queridos? Amém? Isso. Vamos lá. Hebreus capítulo 1. Alguém? 11, 1. É o tempo, é o tempo. Alguém, no meio da congregação, eleve-nos. Primeira Hebreus 11, 1. Hebreus está bem carioca, Hebreus 11, 1. Alguém pode ler, por favor? Queridos, eu preciso que você entenda que o escritor de Hebreus, existe uma linha teológica que fala que foi um escritor, outro foi outro, mas eu não vou falar sobre isso, me aprofundar sobre isso hoje. Eu quero que você entenda que existem promessas que ainda não foram cumpridas. Amém ou não amém? Amém ou não amém, querido? Todas as promessas já foram cumpridas na tua vida, Robson? Ainda tem uma que não foi? Pelo menos uma, né? E aí, tia Wanda? Tem pelo menos uma? Zezé, pelo menos uma. Tô pegando. Pelo menos uma tem que não foi cumprida ainda, né? E aí você começa a ver. E por que eu estava falando desse cântico? Que fala que tudo pode passar, tudo pode mudar. Porque o tempo é inimigo da paixão. Por que eu falo que o tempo é inimigo da paixão? Porque, por exemplo, eu fico olhando
Samuel, Samara, vocês acham que vão ficar com esse rostinho, essa cutis aí a vida toda? Vai. Aí quer um reflexo, Samuel? Só você olhar para trás, olha para o teu pai. Daqui a pouco essa cabeleira vai diminuir um pouco. Aí vai, justamente, não tem como fugir. Porque o tempo vai, olha, eu vou falar para vocês, o meu sogro está ali, ele tem mais entradas, né? O meu cunhado, o mais velho, que está morando no Chile, quando ele vem aqui no deserto, ele coloca o cabelo para o lado. Mas ele já tem mais entradas já aqui, que já descreve que daqui a uns anos a calvície vai percorrer. Só que aí o mais novo, o Gustavo, também jogou o cabelo para o meio. Então ele já está com uma entrada aqui. Por quê? Herdou do pai, logicamente. Mas o tempo, nós não conseguimos parar o tempo. Biblicamente falando, teve um homem em Deus que falou, Senhor, para, e Deus parou o tempo. Mas eu não estou falando aqui de Josué. Eu estou falando aqui da nossa realidade. E às vezes, quando a gente olha para a promessa, nós não entendemos a promessa como tem que ser entendida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém ou não amém? Você tem certeza disso, querido? Você que está assistindo aí essa live, se Deus prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir. A primeira premissa que a gente tem que partir hoje é essa. Que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele diz que vai cumprir, Ele vai cumprir. E a palavra do Senhor vai dizer, quando eu entro na questão do tempo, porque a palavra de Deus diz que céus e terra o quê? Quando a palavra fala sobre céus e terra passarão, aponta-se para a questão do tempo. O tempo vai passar. Por que eu dei o exemplo do Samuel e da Samara? Porque hoje, o Gustavo e a Luciana estão ali, mas amanhã eles não estarão. Hoje, eu e Liliane estamos aqui, amanhã nós não estaremos. Mas e as promessas de Deus, padrinho? Existem promessas que Deus faz e ainda não foram cumpridas, mas isso não quer dizer que Deus não vai cumprir. Quer dizer, sim, que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós precisamos entender qual é o tempo certo do cumprimento da promessa. Se nós não aprendermos a compreender os nossos dias, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 90, o verso 12. Salmos, capítulo 90, o verso 12. Se eu não entender essa palavra, simplesmente eu não vou entender que a fé envolve compreensão. A fé não é só o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A fé envolve compreensão. Salmos 90, verso 12. Lê alguém para mim aí, por favor. Só um instante, querido. Só um instante aqui. Deixa eu ver aqui se está baixo.
é a minha mãe. A saudosa pastora Ana Bruno, ela esteve aqui nesse local, já virou um ano, então nós vamos completar 8 anos atrás, e ela tentou alugar aqui, não conseguiu, e Deus deu uma palavra para ela. E em cima dessa palavra, ela liberou para o proprietário: se você não alugar para a gente, não vai ser alugado para mais ninguém. Eu estava alugado, não sei se o Manel lembra, estava alugado há muito, eu estava fechado há muitos anos, né? Aí ficou mais tempo ainda, mais tempo. E só que há 4 anos atrás, Deus recolheu a pastora. Deus recolheu a pastora, mas a promessa foi liberada. E a promessa se cumpriu, mas na ausência dela. Porque o tempo, a gente não pode parar no tempo. Só Deus pode. Mas o que eu aprendo com isso? Que se Deus deu uma promessa, talvez você não veja a promessa se cumprir, mas você vai ter a certeza que ela vai se cumprir. Talvez você não veja a promessa dos seus filhos se cumprindo, mas você mesmo não estando aqui, você vai ter a certeza que vai se cumprir. Aí você entra na palavra fé, porque a fé envolve compreensão. Se eu tenho fé, mas não compreendo o que Deus tem projetado para a minha vida, eu só acredito, eu não tenho fé. Eu tenho uma crença, eu tenho desejo, eu não tenho fé. A fé é tão forte, que a palavra do Senhor vai dizer: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, tirais o monte, sai de um lado e vai para o outro. E o que o monte vai fazer? Vai sair e vai. Então o que nos falta não é fé, o que nos falta é o quê? Nós precisamos ter compreensão do que é a fé na nossa vida e aplicar no nosso dia a dia. Por isso que a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a quem? Porque quando eu compreendo os meus dias, quando eu compreendo o que me envolve a fé, eu tenho o quê? Sabedoria. Vamos lá para o livro de Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas, até para falar. O que Tiago vai dizer? Que a língua pode incendiar uma cidade. Então, às vezes, é melhor você se calar e aguardar, porque Deus está trabalhando. Está todo mundo comigo aí? Diga amém. Queridos, a fé, deixa isso bem claro, para a gente poder caminhar juntos nessa questão de hoje. A fé não é conseguir aquilo que queremos. A fé em Deus não é conseguir aquilo que queremos, porque nós sabemos o que queremos, mas Deus é que sabe aquilo que precisamos. Então eu entendo que a fé não é conseguir aquilo que queremos. Pastor, se a fé não é conseguir aquilo que eu quero, o que é a fé? A fé é ver Deus agindo em favor da igreja. É ver Deus agindo em favor da igreja. E às vezes, querido, eu falo que confio em Deus, mas eu não confio. Às vezes eu falo que eu sei esperar em Deus, mas eu não sei esperar em Deus. Eu falo, não, botei tudo nas mãos de Deus, porque não pus tudo nas mãos de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, que deixa claro que nós servimos a um Deus geracional. O que é um Deus geracional? Deus geracional, a palavra geracional é que vai de geração em geração. Está todo mundo comigo aí, amém? De geração em geração. Então eu entendo que Deus fez uma promessa para o pai Abraão. E qual é a promessa que Deus fez para o pai Abraão? Que ele ia dar um filho para Abraão. Amém ou não amém? Ia dar um filho. Deus disse o nome do filho? Não. Deus só disse que ia dar um filho para Abraão. Só que Abraão tinha quantos anos? 80 e pouquinho. Então, de acordo com a ciência de hoje, um homem com 80 e poucos anos é praticamente impossível que ele possa gerar uma vida nos dias de hoje. Antigamente não era assim. Antigamente as pessoas viviam 500, 600 anos. Mas Deus já tinha dado uma palavra. Abraão, homem de Deus. Abraão era tanto homem de Deus, que eu vou falar para você, a fé, quando eu compreendo o que é a fé, o que envolve a fé,
não existe fé sem obediência. Não existe fé em Deus sem obediência. Abraão, ele não tinha tanta intimidade com Deus. Abraão, ele não tinha tanto conhecimento de Deus. Mas Abraão ouviu uma voz e falou assim: Abraão, sai de tua terra, larga a tua parentela. Significa assim, ó, abandona a tua família e vai para a terra que eu ainda vou falar para qual é a terra, para qual é o local. E a palavra do Senhor vai dizer que Abraão fez o quê? Foi. E aqui eu vejo o quê? Pô, pastor, então fé em Deus no passado, de acordo com a lei mosaica ou no Velho Testamento, é uma obediência cega. Se você fala isso, querido, ou se você ouvir isso de alguém, infelizmente essa pessoa ela pode ter bastante teologia, mas ela não tem a revelação da palavra. Obediência a Deus nunca é uma obediência cega. Eu preciso entender o que Deus requer de mim. E a história nunca foi sobre mim, nunca foi sobre os meus filhos, nunca foi sobre a igreja que eu congrego. A história sempre foi e sempre será de Deus. Se eu estou aqui para ser instrumento de Deus, que seja feita a vontade dele através da minha vida. Para que a vontade dele seja feita por intermédio da minha vida, eu preciso obedecer. Por isso que a Bíblia vai dizer que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então não é uma obediência cega. Abraão não teve uma obediência cega. Porque quando você tem uma obediência cega, te falta entendimento. Abraão compreendeu muito bem quem estava falando com ele e compreendeu muito bem o que a voz disse para ele. Então ali houve um entendimento, não foi uma obediência cega. Então quando eu falo de obediência cega, querido, é aquelas pessoas que querem obedecer sem entendimento. Não é você perguntar: tá bom, mas por que eu tenho que fazer? Isso acontece muito com o meu filho Miguel. Miguel, não faz isso. Ok, mas por que eu não posso fazer? Eu não sei se os filhos de vocês também passam por isso, ou já passaram por essa fase, chamados porquês. Por que não? Faz dó, mas por que faz dó? João Pedro numa fase que ele estava de olho no ferro. Não pode. Pode sim. Não pode. Não pode. Não pode. E você olha assim, que está dando explicação. Nós entendemos que são crianças, são pequenos, às vezes falta maturidade, crescimento, mas Deus não pode ser tratado dessa forma. Deus falou que não, é não. Deus falou que sim, é sim. Não adianta a gente bater o pé, fazer evidente que não vamos mudar a decisão de Deus. Deus falou para assim: Abraão vai, Abraão foi. Só que Deus prometeu um filho para Abraão. Só que Deus em nenhum momento falou assim: Abraão, hoje não, você está com 80 e poucos anos, você vai ter um filho com 80 e poucos anos. Falou isso. Abraão falou assim, Deus falou para Abraão, fica tranquilo que daqui a uns 6 meses eu vou voltar aqui e Sara vai estar grávida. Falou isso? Não. Deus só prometeu um filho. E o como, você canta aquela música, Deus de aliança, Deus de promessa, mas como o tempo é inimigo da paixão, o que aconteceu? Abraão obedeceu, mas no meio da obediência faltou compreensão. Porque Abraão estava obedecendo a Deus. Deus prometeu a ele um filho, mas ele começou a contar os seus dias. Sara começou a contar os seus dias não da mesma forma como Deus conta os nossos dias. Tanto começou a contar errado que Sara se precipitou e achou que a bênção de Deus, a promessa de Deus precisava se cumprir na vida dela e na vida de Arão aos 80 e poucos anos de vida. E a promessa de Deus só foi se cumprir após os 100 anos de vida de Abraão. O que moveu? Abraão antecipou. Quem nasceu? Foi Isaac? Ismael. Até hoje o povo paga uma conta devido a uma antecipação, vou melhorar, devido à falta de compreensão de entender o Salmo 92:10. Até hoje o povo paga porque existe uma rixa que começou lá entre Ismael e Isaac, e até hoje existe isso.
Nós estamos vendo, pai, vou falar para você, vão passar os dias, vão passar os anos, a rixa irá continuar. Pastor, então a culpa foi de Sara? A culpa foi de Abraão? Não é falar de quem foi a culpa. A situação foi gerada, por quê? Porque não entendeu a promessa. Deus te fez uma promessa, vai se cumprir, Ele é o dono do tempo. Talvez a tua vida você já não esteja mais aqui, mas vai se cumprir, porque o que Ele falou vai acontecer. E a nossa preocupação às vezes é a mesma de Sara. Mas como é que vai fazer? Eu já não posso mais ganhar, já estou velho, não tinha remedinho, né? Na época não fabricava ainda, então como é que vai? O negócio vai fluir, como é que não vai fluir? E aí, como é que vai ser? Como é que não vai acontecer? Nós precisamos entender o seguinte: quem tem promessa aqui? Levanta a tua mão. Tem promessa? Amém? Então eu entendo o seguinte: se você tem promessa, não procure saber como ela vai se cumprir, só acredite que ela vai se cumprir. Não procure saber se tem matéria-prima, se tem ajuda, se não tem ajuda. Só procure entender que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 12. Por que eu estou falando isso? Porque a fé verdadeira em Deus significa experimentar a palavra, experimentar a obra de Deus. A fé verdadeira me ensina que quando eu tenho a fé verdadeira em Deus, eu vou experimentar a palavra de Deus. Tem uma palavra que eu estava até conversando esses dias, se eu não me engano é Sofonias. Se não for Sofonias, é um dos profetas menores da Bíblia, que o profeta vai dizer: o meu Deus me ouvirá. Sabe o que é Deus? É um versículo pequenininho, mas tão forte. E nós viemos no domingo passado, nós fechamos a história de Jabes, e nós estamos vivendo um tempo que eu tenho orado: Senhor, eu não quero mais ter perda, eu quero ter ganhos. E às vezes nós não temos ganhos, estamos tendo perda por falta de entendimento daquilo da palavra que recebemos. Abraão teve perda. Até hoje está tendo perda. Quantos morrem? Quantos já morreram e ainda morrem por causa dessa guerra? Foi errado, não? A precipitação de que não, meu pai, promessa ainda não está cumprida, não está, eu vou dar uma ajudinha. Você não tem que dar ajuda para Deus. A bênção de Abraão era para ter chegado aos 100 e não aos 80 e poucos anos. Sara e Abraão entenderam que era melhor antecipar, mas Deus sabe que é melhor para a nossa vida. Então eu preciso que você entenda sobre isso. A palavra está aberta aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, está aberto? Se você parar para ver Hebreus capítulo 11 e Hebreus capítulo 12, eles falam muito sobre fé. E além de falar muito sobre fé, eles falam da galeria dos heróis da fé. E se você parar para imaginar, ou você contar a galeria dos heróis da fé, quantos heróis da fé, quantos que foram aí descritos em Hebreus capítulo 11 e no capítulo 12, receberam promessas e não viram as promessas se cumpriram, mas elas se cumpriram. Sabe, queridos, às vezes nós nos preocupamos: Deus, eu quero ver, não me deixa morrer sem ver. Preciso que você entenda que a palavra de Deus se cumpre até na morte. Só teve um que disse amém. Eu estou falando de Eliseu. Deus disse que no intermédio, a palavra foi liberada, que Eliseu ia fazer mais do que Elias. Eliseu está morto. Sabe uma pessoa morta? O coração não bate. Uma pessoa morta, depois de alguns dias, ela entra em estado de decomposição.
Os ossos de Eliseu estavam parados. Mas havia uma promessa que foi liberada. Por onde Eliseu passava, a mão do Senhor estava sobre Eliseu. A palavra do Senhor vai dizer que eles pegaram um morto, estavam com pressa, e jogaram, e o corpo do morto encostou nos ossos de Eliseu. O que aconteceu com o morto? Ele ressuscitou porque havia uma promessa. Então você que recebeu uma promessa, a tua casa que recebeu uma promessa, o teu filho, a tua filha, o teu casamento, a tua família que recebeu uma promessa, não se preocupe com dizer, Senhor, está demorando, a promessa não está se cumprindo. Se você agir dessa forma, você está indo contra o que diz a palavra de Deus. Você não está compreendendo os dias que Deus tem te permitido desfrutar. Agora, como é que eu devo agir então, pastor? Eu tenho uma promessa, como é que eu devo agir, Senhor? Tu és o dono do tempo. Se o Senhor falou, vai se cumprir. Ainda que eu esteja aqui, se eu estiver aqui, vai se cumprir. E se eu não estiver aqui, eu tenho certeza que vai se cumprir. Porque eu tenho a certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso, entenda agora que a palavra vai dizer que aquele que começou, ainda não o quê? Não terminou. Por quê? Porque Deus, Ele é eterno, Ele é infinito. Nós temos data de validade aqui nessa terra. Nós temos. Você acha que porque acabou o seu ciclo de vida, o seu número de vida aqui, acabaram-se as promessas? Esquece que eu falei há pouco que o nosso Deus é um Deus que é geracional. Então não importa o número de dias que você viva nessa terra. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer e pronto. Não há nada que faça Deus voltar atrás da sua palavra, porque Ele é imutável. Está todo mundo entendendo, amém? Amém. Mas o que eu consigo aprender com os grandes heróis da fé? Os heróis da fé me mostram uma importância muito grande de se manter firme em meio a promessas ainda não cumpridas. Vou falar mais uma vez, que é didático, vou repetir. Os heróis da fé dão uma lição muito grande. A importância de me manter firme em meio a promessas ainda não cumpridas. E eu vou falar para ti, todos os heróis da fé eram pessoas simples. Abraão era simples. O que ele tinha de mais? Jefté, Abel. Todos homens o quê? Simples. O nosso Deus, Ele é simples. Homens normais que eles receberam promessas que ainda não foram cumpridas. Isso eu acho fantástico, porque isso aponta para um legado. Eu tenho aqui pais, eu tenho aqui avós. Guarda, eu vou falar para vocês. Eu sou pai. Depois dessa palavra eu comecei, Senhor, eu quero deixar esse legado para os meus filhos. Um legado de confiança, um legado de quê? De credibilidade, um legado de fé em Deus, que ainda que eu não vi acontecer, mas eu estou fazendo a passagem, estou entrando na luz, estou fazendo a passagem, mas fica tranquilo, família, manter todo mundo a disciplina de pé, todo mundo em crer em Deus, porque eu sei que eu posso estar fazendo a passagem, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Essa situação só entende quem compreende o que envolve a fé. Porque para muitos, a fé é só para você obter algo, para você poder conquistar algo, realizar um desejo do seu coração. Não, mas como a Miriam leu no início, a fé é o firme fundamento das coisas que não se, as bênçãos, as promessas ainda não cumpridas, mas se esperam. Talvez não nesse tempo, mas talvez num tempo futuro. Isso é fé. E os heróis da fé nos mostram essa grande lição. E se nós não pararmos para compreender, não adianta, porque os nossos filhos, eles absorvem muito, eles são como esponja. Põe na frente do YouTube, absorveu. Põe na frente da internet, absorveu. Põe na frente da palavra, aí já fica meio complicado para absorver.
Então, como é que os nossos filhos vão absorver a palavra verdadeira? Por intermédio do nosso testemunho, por intermédio do nosso posicionamento. Eu vejo o texto, eu vejo João Pedro correndo para lá para cá, e tinha que ele está limão. O dia que ele está amando é docinho, né? Aí quando ele está amando, vamos para a igreja, eu quero ir para a igreja, cadê? Para a igreja, para a igreja. Quando ele está limão, vamos para a igreja, João? Não. João, vamos para a igreja? Não. Aí fala assim, mas vai ter salinha. Não quero. Não quero. Por quê? Porque ele já está numa fase de 2 para 3 que ele já está desenvolvendo o seu caráter. Já o Miguel, vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Miguel, fecha o que a gente vai orar. Uma música só, né? O outro está com gesso. Por quê? Porque nós estamos tentando criar os nossos filhos, utilizando o nosso testemunho, para que os nossos filhos tenham a fé fortalecida, porque nós temos dado prazo de validade aqui nessa terra. Mas o que vem depois? Qual será a jornada dos nossos filhos depois? Eu tenho a certeza que se Abraão estivesse aqui, ele ia olhar para Isaac, ia olhar para Jacó, e ia falar assim, eu já sabia, porque ele deixou um legado de obediência e de fé. E qual o legado que nós estamos deixando? Se nesse mundo nós estamos só como peregrinos e passageiros, nosso legado precisa ser espiritual, deixar um ensinamento para os nossos filhos acerca da fé e acerca das promessas que Deus fez, que Ele vai cumprir. Amém, queridos? Lê para mim, por favor. É um pouco grande, mas lê para mim Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus 12, verso 1 e 2. Alguém pode ler, por favor, Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraçado e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, e desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Por que a gente lê esse versículo? Talvez você esteja se perguntando. Que nos anos da fé a gente aprende uma grande coisa. Sabe quando eu falei no início que o tempo é inimigo da paixão? Todo mundo lembra aí, amém? Amém? O que acontece quando vem o tempo e você vê que nada está mudando? Fala para mim, quem que vê no seu coração, Maria Menina? Fala a verdade, queridos. Mentir é pecado, hein? Vem o quê? Desânimo. Junto com o desânimo, vem o quê? A desmotivação. Estou na igreja, eu fico sempre, caramba, é cada palavra, e toda palavra vem corroborando aquilo que Deus prometeu, mas o tempo passa, e nada está mudando, nada está mudando, nada está mudando. O desânimo começa a vir. Eu vou falar para você, eu acho que o desânimo ele vem arrebentando a porta? Não, ele vem sutilmente. Sutilmente. Sabe o que é sutilmente? O Robson deu, né, padrinho? Nós estamos rodeados, né? É assim, quando você menos espera. Como é que foi? Caramba, foi bom. Foi bom, Deus falou contigo, falou, caramba, falou contigo. Ah, foi confirmar aquela palavra que você recebeu há 10 anos atrás. Aí você já vem, confirmou. Aí você já vai para casa assim, ó. Pô, palavra que eu recebi há 10 anos atrás. Foi confirmado agora. Caramba, tem 10 anos já. Aí sabe qual é a conta que você faz? A conta que você faz não são 10 anos. A conta que você vai fazer não são 120 meses. A conta que você vai fazer é no sofrimento que você vem passando todo esse período. A conta que você vai fazer é de tudo aquilo que você perdeu, de tudo aquilo que não aconteceu e
de tudo aquilo que o vizinho que não é crente conquistou, recebeu, almejou, teve, e você não. Por isso que eu estou falando, o desânimo ele vem assim, ó. Ele vem uma brechinha aqui, aí ele vem sorrateiramente, vem. E eu estava conversando com a prima de dentro uma vez, ela falou de uma fábula, usou uma alegoria para contar uma história que é muito importante. Eles são de Anápolis, uma igreja abençoadíssima, Chelsea, é o nome da igreja, abençoadíssima igreja. E certa, ela estava contando que uma irmã foi pregar, contando que a pessoa começou a ver que as coisas nada estavam acontecendo na vida. E aí o diabo se apresentou e falou assim: pô, se nada está acontecendo, deixa eu pôr só um negocinho aqui, ó, dentro, na parede. Ah, não, minha vida já está ruim. Ah, você que tem que entrar. Não, não quero entrar, não, deixa eu só colocar uma marquinha aqui na parede de casa. Aí, como ela estava desanimada, desmotivada, e nada estava acontecendo, ela permitiu que aquela pessoa colocasse, pregasse na parede, colocasse algo pequenininho, e aquela pessoa foi embora. Depois ela foi entender que aquela pessoa era o diabo, porque colocou ali na parede, e depois de colocar na parede, veio o pior. E agora? É a tirana. Porque o problema é quando entra. Se você está desanimado, se você está desmotivado, aonde você vai ter força espiritual para retirar aquilo que você permitiu que entrasse na sua vida? Sabe, irmão, eu assistia muitos filmes de vampiro antes do Walking Dead, antes mudou. E nos filmes de vampiro tinha a questão, além do alho, da cruz, da estaca. O vampiro, para poder entrar na casa, ele chegava na porta e ele não entrava, a não ser que alguém o quê? A mulher! A não ser que alguém convidasse. Olha o que eu vou falar para você. Quando nós estamos desanimados, desmotivados, tá? Nós permitimos que o inimigo das nossas almas, que não vai nos ajudar, que ele já tem definido que ele vai matar, roubar e destruir, ele entre, e depois que ele entra, para sair não é fácil. Qual foi o grande erro de Sansão? O grande erro de Sansão começou aonde? Quando ele permitiu que entrasse no coração dele o que não era para entrar. Porque quando Sansão permitiu, nem o seu próprio pai teve a autoridade do governo para poder orientar o seu filho. E foi contra tudo aquilo que ele ouviu, sendo que Sansão foi enviado por Deus, permitindo que Sansão se envolvesse naquele casamento que o que começa errado não é errado até o fim. Então eu preciso que você entenda. Se o desânimo estiver batendo no teu coração, porque promessas ainda não foram cumpridas, é tempo para a gente parar de agir como um menino. Se as promessas não foram cumpridas, não é porque Deus não quer cumprir, é porque tem um tempo certo para cumprir. Será que é o tempo certo do cumprimento da promessa? Mas pastor, eu estou morrendo, estou chegando nos fins dos meus dias. E daí, será que é o tempo certo para o cumprimento da promessa? A minha mãe poderia ter desfrutado de muita coisa que não desfrutou. Ela recebeu muita promessa que foi se cumprir só após a morte dela. Mas em nenhum momento ela culpou a Deus. Por quê? Porque por intermédio do exemplo dos heróis da fé, eu entendo que quando vier o desânimo, quando vier a depressão, marasmo, ou alguém vai querer colocar uma sementinha podre dentro da nossa casa, e fazer um estrago na nossa cabeça que já está grande,
nós temos que olhar para a galeria dos heróis da fé e lembrar desse versículo que o padrinho leu, que diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para Cristo para vencer o desânimo. Nós precisamos olhar para Cristo para que possamos receber as bênçãos que os heróis da fé receberam. E qual foi a bênção que os heróis da fé receberam? A bênção da fé. A bênção da fé. Já está finalizando? Gostaria que você lê para mim, por favor, Hebreus 12, verso 11, de 11 a 13. Já falei que obedecer a Deus nem sempre é fácil. Só quando você resolve, eu já conheço o Silene, ele falou que quando você resolve, agora que eu falo para você, quando você resolve, eu estou resolvido, eu estou determinado a obedecer a Deus, eu estou determinado a obedecer a Deus, eu estou determinado. Você vai enfrentar sofrimento, você vai enfrentar perseguição, em alguns casos você vai enfrentar até a morte. Já estou te falando, já estou te dando a planta. Se você vai obedecer a Deus, você vai passar por perseguição. Mas a igreja, quanto mais perseguida ela é, mais fortalecida ela é. Amém? E Hebreus capítulo 12, verso 11 e 13, nos mostra que os milagres de Deus são muito maiores do que qualquer perseguição que tenhamos. Lê para mim, por favor, Diaconia Rosilene. Hebreus 12, de 11 a 13. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram necessitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o mão não se desvie antes seja tirado. A versão que eu estou usando diz assim, ó, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa. Está sendo perseguido por quê? Porque você recebeu uma promessa e a promessa ainda não foi cumprida. Você está sendo, o desânimo está batendo a tua porta, por quê? Porque você recebeu a promessa e a promessa não foi cumprida. A perseguição, o desânimo, o tormento, a depressão está te perseguindo, porque você recebeu uma promessa, mas as promessas ainda não foram cumpridas. Querido, eu vou falar para você, fica com Deus, fica em paz. Porque se você ficar com os olhos em Cristo, você vai produzir uma colheita justa. E sabe o que é colheita justa? Foste fiel no pouco e no muito lhe concederei. Isso é colheita justa. Porque Deus está vendo o que nós estamos padecendo. Deus está vendo as perseguições que estamos passando. Mas Deus está olhando também que a nossa fé permanece inabalável. Então nós teremos uma colheita justa. E esse nós é algo geracional. Não é só para o Gustavo. O nós inclui o Gustavo, inclui o Samuelzinho, inclui o neto do Gustavo, inclui o bisneto do Gustavo. O nós inclui as nossas gerações. Porque se permanecermos fiéis diante de promessas ainda não cumpridas, tem gente que é fiel enquanto está recebendo milagre, tem gente que é fiel enquanto está recebendo promessa. Agora tem gente que sai da igreja, abandona o ministério e vai para o mundo porque promessas não foram cumpridas. Está condicionado o teu coração não a Deus, mas a promessa. Está condicionado o teu amor não a Deus, mas a milagres. Isso é errado. Nós não podemos utilizar Deus para os nossos filhos. Nós estamos aqui para servir a Deus, não para ser servidos. Nós precisamos entender, conforme eu falei no início, que a fé não é algo que vai nos gerar realizações pessoais. Se for da vontade de Deus para você ter, amém. Mas se não for, amém também. Mas a nossa fé tem que permanecer inabalável. Amém, queridos? Dando continuidade para a gente poder finalizar. Conforme eu falei no início, não precisamos ser pessoas especiais para entrar na galeria dos homens, das mulheres,
os heróis da fé. Eu não preciso ter talento especial, eu não preciso ter cargo eclesiástico, eu só preciso obedecer aquilo que Deus quer na nossa vida. Isso nos dá um propósito grandioso. Mas para a gente poder finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Pergunta para o seu irmão aí, como iremos? Pergunta para o seu irmão, como iremos? Navegar em promessas ainda não cumpridas. Queridos, a gente só navega em promessas ainda não cumpridas quando você enxerga a longo prazo. Sabe o que você enxerga a longo prazo? Uma vez a gente estava fazendo as coisas aqui, aí o Gustavo estava pintando, acho que ele fica sabendo mais 10 vezes. Não, sem brincadeira. Acho que foi as 10 vezes. Se bobear, não, foi ele. Ele ficava ali. E ele falou uma palavra, até o seu Edmilson, eu estava aqui na época, eu não esqueci. Para mim, ele falou assim, pastor, aqui já começou pequeno. Não sei se vocês vão lembrar disso. Isso é enxergar a longo prazo. Vou melhorar. Isso é enxergar com os olhos da fé. Sabe por quê? Que eram dois, né? Josué e Caleb. Sabe por que Caleb estava tão feliz, tão amarradão com a terra dele, que ele quis a terra, mesmo com um gigante, mesmo com o inimigo, porque ele já estava enxergando a longo prazo. Pode ter gigante na terra, pode ter inimigo, mas essa terra é minha e eu vou tomar posse, porque foi Deus que deu. Isso é enxergar a longo prazo. E só enxerga a longo prazo quem tem. Sem fé, as promessas ainda não cumpridas nos travam. Sem fé, as promessas ainda não cumpridas nos impedem de viver aquilo que Deus projetou na nossa vida. Agora, com fé, com promessa não cumprida, estou aqui, eu vou servir, eu vou em frente, eu vou avançar. Eu não estou fazendo tudo. A história não é nada sobre mim, é sobre Ele. Então eu tenho a certeza que tudo que eu fizer vai glorificar o nome dele. Eu estou aqui para isso. Amém, queridos? E eu quero convidar vocês a ficar de pé para a gente poder orar. Estamos terminando, mas muda, existe uma palavra chamada metanoia, né? Metanoia, não vejo nada aqui. Metanoia aponta para a mudança de mente. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade e rever os nossos conceitos em relação a será que estamos vivendo por fé ou vivendo por vista. Nós temos que rever os nossos conceitos. Será que eu estou disposto a aguardar o tempo de Deus ou tudo aquilo que eu estou fazendo eu estou antecipando o que Deus tem projetado na minha vida? Isso é perigoso, porque Deus projetou para você um Isaac e às vezes nós estamos gerando um Ismael. Amém? E aí, queridos, eu acho que Henrique também para você, precisamos mudar a nossa mentalidade e compreendermos que talvez não podemos ou não venhamos a testemunhar todos os cumprimentos de todas as promessas. Mas eu preciso ter certeza que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu tenho a certeza que se Deus quiser, eu vou ver em vida. Mas se Deus não quiser, eu posso morrer, mas eu vou ter a certeza que Deus Ele vai fazer. Ele não é homem para argumenta, e nem filho do homem para que se arrependa. Vamos orar nessa hora para que essa palavra possa abençoar a tua vida. Sabe, nós voltamos agora desse feriadão de carnaval, e o mundo diz que o ano começa após o carnaval. O mundo diz assim, mas é hora de nós revermos os nossos conceitos. Se nós estamos caminhando em cima daquilo que vemos, ou se estamos caminhando em cima daquilo que queremos. Eu quero incentivar você nessa hora, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e nós vamos orar.
Pedir para a diaconisa Alcilene vir aqui, ela vai fazer a sua oração. Senhor, me ensina a compreender os meus dias, Deus. Eu preciso compreender os meus dias, Pai. Eu preciso compreender tudo que tu tens para mim. Eu quero, Senhor Jesus, ter a minha fé aquecida dia a dia. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, eu tenho uma certeza que vai acontecer no tempo certo. Em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos, Pai, por esse estudo da tua palavra. Senhor, derrama agora uma unção especial sobre as nossas mentes, que nós possamos alcançar, Senhor, o teor dessa mensagem, que nós possamos abrigar essa palavra e trabalhar em cima dela, aplicando na nossa vida, porque nós precisamos, Senhor, perseguir a tua vontade, compreender a tua vontade, assim como o teu ungido falou. Muitas vezes nós estamos escolhendo, optando, nos precipitando em gerar Ismael, quando a tua bênção, a tua promessa está em gerar-nos Isaque. Senhor, tenha misericórdia de nós, redireciona-nos, ó Pai. Mostra-nos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Traga, Senhor, ao nosso entendimento, Senhor. Leva-nos, Senhor, a caminhar segundo a tua vontade, segundo aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Senhor, nós não estamos em tempo de continuar errando. Nós não estamos com tempo de ficar perdendo tempo, Senhor, em atalhos. Senhor, conduza-nos agora, Senhor, pelo caminho que o Senhor tem traçado para nós, para que nós alcancemos a proposta, para que nós alcancemos a tua promessa. Não nos deixe perder tempo pelo caminho, olhando para um lado, olhando para o outro, até mesmo olhando para trás, mas que nós estejamos firmes, olhando para ti, Senhor. É isso que a tua palavra nos manda, fitar os olhos em ti, para que não sejamos distraídos, Senhor, com nada neste mundo. Em nome de Jesus, Senhor, reveste-nos, ó Deus, da tua graça. Reveste-nos, Senhor, da tua sabedoria. Alimenta-nos a cada dia, Senhor, para que nós possamos ter a nossa fé fortalecida. Que nós não venhamos nos desanimar, Senhor, mas que nós possamos a cada dia, através da tua palavra, nos alimentarmos, Senhor, desses nutrientes, desse alimento, dessa essência, Senhor, que o Senhor nos transmite através da tua palavra, para que possamos, Senhor, além de continuar a nossa caminhada, ajudar aqueles, ó Pai, que estão desanimando, aqueles que estão querendo desistir. Mas o Senhor é conosco, o Senhor levanta os nossos braços, o Senhor direciona o nosso olhar, o Senhor nos dá força, o Senhor está conosco. A tua palavra nos diz que o Senhor está conosco. O Senhor nos anima, nos esforça a cada dia. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, e ela é viva na nossa vida. Ela é eficaz, Senhor, porque tu nos dá fé para isso, para crer na tua palavra, para crer naquilo que o Senhor está prometendo e que nós iremos alcançar. Não importa pelo que vamos passar, não importa. O importante é que o Senhor cumpre as suas promessas e nós chegaremos lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Estamos terminando. Que essa palavra possa ter abençoado a tua vida, esse estudo sobre como lidar com promessas ainda não cumpridas. Você tem uma noite abençoada, tá? Vá em paz, dorme em paz. A nossa programação, nós temos o Papo em Família, conforme a pastora falou no início. Esteja conectado sobre o horário de amanhã do Papo em Família, tá? E com os convidados.
Sábado nós não teremos programação. Domingo, escola bíblica dominical. Domingo, escola bíblica dominical. 16 horas. Dando continuidade a Atos 6, que vai estar dando aula dominical domingo. A diaconisa Sandra. A diaconisa Sandra vai estar dando aula sobre. Ela vai começar a pegar aquele pedaço de Estevão, né? Quando Estevão é apedrejado. E após a escola bíblica é o culto de Santa Ceia. Domingo terá a Santa Ceia. E iniciamos e já finalizamos o mês de fevereiro e iniciamos na outra semana, o mês de março. Fala para o seu irmão, que Deus te abençoe. Tenha uma noite de sucesso. Fala para ele, quero te ver domingo presencial. Viu, Zezé? Presencial. Quero te ver conectado no Papo em Família, em nome de Jesus. Mas você tem uma noite abençoada, meu irmão. Vamos orar com essa história. Senhor, muito obrigado pela vida dos teus filhos. Nós abençoamos, Senhor. Abençoamos, Espírito Santo, a saída, o retorno dos seus filhos. Muito obrigado por cada um que esteve conectado ao Pai, online, aqueles que virão posteriormente. Senhor, que não seja só mais uma palavra falando sobre violência, mais uma palavra falando sobre fé, mas que essa palavra possa desencadear nos nossos corações um direcionamento, reposicionamento. É hora de nós recalcularmos a rota que fazemos, porque se estamos errando, se estamos nos precipitando, conforme a diaconisa falou na oração, é tempo de nós gerarmos Isaac e não Ismael, porque tudo tem um tempo certo para acontecer na nossa vida. Glorifica o teu nome e despede o teu povo na tua santa e gloriosa paz. Abençoa, Senhor. Se tem alguém enfermo, ó Deus, alguém que está com a fé enfraquecida, nós profetizamos toda sorte de bênção. Nós pedimos nesse período, ó Pai, que eles tenham a fé fortalecida, que eles possam ver que Deus está trabalhando, que eles possam ter a consciência de que o Senhor é o dono do tempo e o Senhor vai cumprir aquilo que prometeu em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão de todas as consolações do Santo de Israel, recaia e permaneça sobre a tua vida e sobre a tua família, de agora e para sempre. Se você crê, recebe essa palavra em uma só voz, diga amém. Deus abençoe, louvado seja o Senhor. Você que está conectado aí, querido, os dados bancários da igreja estão aí nos comentários. Faça uma transferência, faça um Pix, faça um TED, faça um DOC, abençoe o ministério, porque nós temos vários desafios ainda nesse mês de fevereiro. Nesse mês de fevereiro nós temos vários desafios. E eu conto com a tua oração, eu conto com o teu comprometimento. E se tem alguém aqui que vai entregar a oferta, o garoto nosso está aqui. Coloque, Deus, esse é o meu melhor para hoje. Comece a aplicar a fé na tua vida financeira. Eu tenho certeza que Deus ele é justo e a colheita será farta em nome de Jesus. Deus te abençoe e vá em paz, querido.